E aí, pessoal, tá começando mais um EngiCast, o podcast que fala de engenharia de um jeito diferente. E sempre traz conteúdo de qualidade, informação para você na nossa área e entrevistados especiais que sempre deixam um pouquinho da sua experiência aqui com a gente e deixam o nosso programa tão especial. Eu sou o Felipe Maranhão. E eu sou o Luiz Felipe. Lembrando que esse é um programa, um produto Unitepac Podcasts. E se você quiser acompanhar a gente, é só acessar o canal do Unitepac no YouTube ou então seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, pelo EngiCast Unitepac. Que inclusive estão bombando, galera. Estamos com quase 2.000 visualizações no nosso primeiro episódio do YouTube. E assim, espero que os próximos a gente consiga aí Eu diria bater que uns essa 15 meta, mil. né? O que você acha? 15 mil não sei. Vamos ver, depende. Peço a ajuda aí dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, né? Que a gente É, consiga bater essa meta. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial aqui pra gente, que é a Daniele Gomes Carvalho, aqui para nós íntimos, né? Professora Dani. Bem, gente, a professora Dani ela foi formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2010. Ela tem mestrado e doutorado na área de Ciências dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia e hoje, atualmente, está atuando aí como nossa professora aqui do professora Unitepac. do Unitepac. Muito bem-vinda, Dani. Oi, meninos, tudo bom com vocês? Obrigada pelo convite de estar aqui no Endcast. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Dani, já para começar, a gente não queria começar pelo lado profissional. Queria saber um pouquinho mais de você, conhecer de onde você Do lado é, do seu lado onde você pessoal. nasceu. Conta pra gente, Dani. Bem, eu sou uma pessoa, né, que vim lá do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro. Não sei se vocês já ouviram falar da cidade. Chama Volta Redonda. É uma cidade que, para padrões do interior, quando compara com Tocantins, ela é Não um é tão pouquinho pequena, É, né? é um grande. pouquinho maiorzinho que Não. nós aqui, então. Pois é, 400 mil habitantes. Mas ainda assim é interior do Rio de Janeiro, né? E é uma cidade, assim, muito acolhedora. Eu gosto muito de lá, apesar de gostar muito do Tocantins também. E aí, como é que foi sua infância? Você sempre esteve envolvido nessas áreas? Você tem família que trabalha nessa área? Como é que foi? Então, a minha cidade é uma cidade que ela é toda formada em volta de uma siderúrgica. E a minha família foi uma família dos percussores, dos fundadores dessa siderúrgica. Então, os meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, vieram e migraram, né, tanto de Minas quanto de São Paulo, para poder construir essa siderúrgica. Eles eram mecânicos, né? O meu pai, os meus tios, todos trabalharam nessa usina também. Meu pai é técnico metalúrgico e mecânico, trabalhou na linha de produção do aço dentro da siderúrgica por 35 anos. Hoje, quando eu olho a minha família inteira é da área da engenharia, né? Todos os meus primos são formados em alguma engenharia. Chega a ser engraçado como que vem a nossa herança, né? Teve Baseado uma influênciazinha ali, uma digamos influência assim. gigante da família, dos meus avós, né? Que foram percussores. Mas eu fiquei sabendo que essa influência não veio logo de cara, né? Você trilhou outros caminhos antes de Foi, ir ali no pro início a lado das senhora já foi exatas. ali para o meio da pedagogia, né, do magistério. Pois é, porque assim, eu sou da época antiga, né? Já não sou tão novinha. Então, na minha época, a gente tinha que escolher um ensino médio, que não era normalmente como é hoje, né? E a gente escolhia algum curso técnico, alguma coisa. E na época eu escolhi magistério, formação de professores, é o nome do curso. Então, eu formei em 2004 nele. Foi uma das últimas turmas, porque a legislação mudou. Mas essa área era uma área totalmente voltada para pedagogia. Então, quando eu me formei, eu poderia lecionar em creche, pré-escola, eu fiz estágio na APAE, Você queria ser Associação de... professora. Eu sempre quis ser professora. Eu acho. Brincava, quando era criança, brincava de ser professora. Pois é, a minha mãe conta que ela comprava as Barbies, as bonecas, e ela falava, ai, filhinha, faz casinha. E eu, não, eu colocava lá, não, não quero, já chega, já coloquei. E eu sentava as bonecas e pegava o meu quadro e ia ensinar conta, ia ensinar matemática para as bonecas. Era a minha maior Então a diversão. gente pode dizer aquele que desde criança a senhora já tinha aquela vocação para ensinar, para passar um conhecimento para frente, assim que a senhora Olha, é excelente Luiz, hoje. desde que eu me entendo por gente, assim, eu gosto. Eu realmente gosto, sabe, de ensinar, assim, é uma coisa que eu gosto. E eu acho que veio desde pequenininha. E aí eu fiz esse curso de magistério e, teoricamente, eu pretendia seguir nesse ramo, né, mais voltado para pedagogia e história. Eu tinha muita curiosidade, gostava muito da área de história. Pensava em fazer mestrado na área de estudo da era Vargas, né, porque a minha cidade é fundada por Getúlio Vargas, era uma fazenda do Vargas.
Então, eu gostava muito dessa história da minha cidade, tudo isso misturado com a minha família. Mas eu acabei migrando de área. E aí, na hora de fazer vestibular, qual foi a escolha? Conta aí. Pois é, a minha escolha foi uma escolha um pouco forçada, digamos assim, né? Eu vim de uma realidade meio dura. Na época que a gente foi fazer o vestibular, né, em 2004, quando eu fui prestar o vestibular, o meu pai tinha acabado de ser demitido e a gente estava passando por uma situação um pouco complicada na época. E eu tinha uma chance. Eu conversei com meus pais e eles falaram comigo assim: Dani, você tem uma chance de entrar na faculdade. E essa é a sua chance. Então, 2004 era o meu ano, entendeu? Mas por que só uma chance? Explica pra gente. Porque eu venho de uma família humilde. E aí, assim, se eu não conseguisse passar naquele vestibular, né, eu teria que trabalhar. Tem que Não que trabalhar é trabalhar. ruim. Porque Eu naquela teria que época também a trabalhar. faculdade não era tão acessível igual é hoje também, né, Sim, porque professora? tinha apenas uma faculdade particular na minha cidade e apenas uma faculdade federal, que é a UF, Universidade Federal Fluminense, que leciona alguns cursos de engenharia, mas é muito, muito difícil de passar. Então, eu tinha que ir para a capital. E ir para a capital demanda recurso. E aí, eu fui procurar emprego, né? Se formando, você pensa, não, vou procurar emprego. E aí, eu fui procurar emprego. E aí, quando eu fui procurar emprego, distribuí currículo em várias escolas. E uma das escolas me chamou para entrevista. Quando chegou na entrevista, a moça olhou para mim e falou assim: Olha, sinto muito, você não é bonita para ser a professora titular da turma, mas você pode ser a professora auxiliar e a gente vai te pagar R$ 400. Não que R$ 400 é ruim, mas na situação eu ajudaria meus pais. Mas eu não estava me formando para aquela realidade. Eu imaginava que eu fosse ter uma condição de vida melhor com o meu estudo. E aí eu olhei aquela situação toda. Eu lembro que eu subi assim para casa, era um morro muito alto que eu tinha que subir. Eu subi pensando e falei assim: Senhor, o que eu faço? E aí eu pensei: não, vou fazer faculdade, vou migrar de área, vou mudar. E aí conversei com meu irmão, e aí fui vendo, né, as áreas que a gente tinha, e falei: não, eu tenho afinidade com matemática, eu gosto dessa área, por que não ir para essa área? E aí eu vi o link dos cursos da faculdade, né? E aí escolhi fazer física. E aí, como é que foi essa mudança, né? Porque você meio que mudou de áreas, né? Na área da Menino. pedagogia, São passar dois. para exatas foi um baque muito grande. Como é que foi esse teu Pois início? é, passar no vestibular não foi o problema. Nunca é, né, Nunca professora? Entrar é o fácil, como todo mundo problema. conta, né? Pois é, graças a Deus Deus foi muito bom e eu fui premiada ali em passar em todas as faculdades que eu prestei, né? Eu estudei, me esforcei e realmente passei em todas as 5 faculdades que eu prestei. Mas eu passei por 2 momentos na escolha da faculdade. Quando eu fui escolher, tinha a questão financeira envolvida e aí eu não pude ir para alguma delas que não tinha recursos para eu morar, alojamento, alimentação, esse tipo de coisa. Acho que muita gente passa por isso, né? Muito Hoje em dia estudante não é hoje uma em dia passa realidade por assim isso, não é verdade? tão distante. Sim. E aí, quando eu consegui achar a Universidade Federal Rural, que ela tinha esse caminho, né? Ela tinha alojamento, bandejão e Mais tal, tinha acessível. mais acessível. Eu entrei e eu não sabia quão difícil era o curso de física. Eu tinha uma ideia da física, a ideia do Einstein, Do da ensino relatividade, do ensino do médio. MRU, MRUV. A ideia das equações, das fórmulas, né? E a física é muito além disso. E aí, quando eu cheguei lá e me deparei com o curso, eu não tenho vergonha de falar, foi um choque, foi um baque muito grande mesmo. E eu não assim, eu olhava para o curso e eu falava, é lindo, mas eu não estou entendendo. E aí, mas aí Mas é você foi, lindo. foi desenrolando, foi se dando bem depois? O que que te fez se manter ali? Não, então eu quero contar um pouquinho da minha experiência. Posso? Pode Conta, ficar à claro, por vontade. favor, você está aqui para isso. Então tá. Uma parte da minha experiência eu acho que pode ajudar muitas pessoas, às vezes, que passam por transição de curso. Eu não fui feliz no meu primeiro período. Vocês imaginam que eu passei em Claro, com tudo? certeza. Com certeza, né? Não, eu não passei na maioria das disciplinas. Não Então, passou. não consegui. Aquela, Tínhamos- aquela Aquele visão que a baque gente tem inicial, né? de ter facilidade com exatas não é só Não flores, né? é só flores. Então, assim, você ter facilidade, você fazer uma conta e gostar da área, não significa que, de cara, você vai ter o raciocínio matemático e, como meu professor dizia, o amadurecimento matemático. E eu passei por essa transição.
Como eu troquei de área, automaticamente a minha cabeça entendia de uma forma diferente a forma de estudar. E aí, quando eu me vi tendo que ter raciocínio rápido, lógico, tudo muito rápido, eu tive que fazer esse amadurecimento matemático. E isso custou muito para mim. No primeiro período, eu tinha 5 matérias. Aí você vai falar assim, 5 matérias é pouco. Não, mas não era. Era cálculo, física, estatística, eh, química e programação. Matérias Eram matérias pesadas para pesadas. quem está vindo de Isso. uma área mais de humanas, né? Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Eu, infelizmente, né, não consegui alcançar nota e só passei em 2 disciplinas das 5. Pensou em desistir nessa hora. Na verdade, teve um professor que mandou eu voltar para pedagogia. Ele viu eu saindo da sala e eu estava feliz que eu tinha tirado meu 1 ponto na prova. E ele olhou para mim e falou assim: "Menina, você é da pedagogia, volta para pedagogia, o que que tu tá fazendo na física?". E eu olhei para ele e falei assim: "Não, não vou desistir, eu já tô A aqui". senhora ainda estava ali naquela mentalidade de pessoas de humanas, né? No caso, não tinha ainda a mentalidade das pessoas de exatas, que é uma Eu mentalidade mais estava. de Eu estava na Mas você não acha que transição. raciocínio. isso talvez possa ser uma vantagem também, enxergar as coisas de outra forma? Sim, hoje eu vejo como uma vantagem, porque até hoje eu procuro explicar as coisas de outra forma, entendeu? Eu não me contento apenas com a equação, eu procuro representar de alguma outra forma, sabe? Só que na hora foi um choque. Você imagina que você vai chegar numa faculdade, que você vai chegar lá e você vai se dar bem em todas as matérias. Você é um aluno que nunca tirou zero. Você é um aluno que nunca reprovou uma disciplina. Aí você chega na faculdade, de Quando a gente repente costuma tudo brincar, né, muda. professora? Você ainda não tirou zero Pois é. ainda. Você Mas não e tirou zero aí? ainda, né? Você Pois fez é. mestrado, é doutora, né, nessa área. Então, como é que foi isso? Como é que foi essa escalada? Pois é. E aí, com muito estudo, assim, Deus ajudou, orei e tal, mas 12 horas de estudo por dia, 10 horas de estudo por dia, muita dedicação, tentando entender tudo que eu podia. E aí, depois, o tempo foi passando, minha cabeça foi amadurecendo automaticamente com o curso, e aí eu fui conseguindo caminhar, e fui conseguindo tirar as notas e passar em todos os períodos. O baque foi muito no início, mas depois a gente foi caminhando e eu consegui terminar. Eu não terminei no tempo certo, né? Ao contrário do que a maioria pensa. Eu não tenho vergonha de falar, eu não terminei em 4 anos, como era programada no meu curso, eu terminei em 4 anos e meio. Mas eu acredito que todas as coisas, elas funcionam para que a gente alcance algo na frente. Deus não faz nada para a gente para que a gente não consiga. Então, esses 6 meses que eu fiquei a mais na faculdade, foi onde apareceu as minhas oportunidades, entendeu? Então, quando eu terminei meu curso, eu já terminei o curso aprovado no mestrado, já com bolsa, entendeu? E já pude entrar no que eu queria entrar. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de estudar com diferentes professores. Eu fui para o Centro Brasileiro de Pesquisa de Física, não sei se vocês já ouviram falar, fica lá na URCA, pertinho do Pão de Açúcar. Muito lindo lugar, por sinal. E aí, Saudades. sério, nessa parte eu tenho. E aí lá eu conheci um professor que me mostrou que a minha cabeça era muito mais de engenharia do que de física. E eu sou grata a esse professor até hoje, Então, porque existe essa diferença. existe. Qual que é a Existe. diferença? Conta pra A gente. diferença é que uma pessoa que tem um raciocínio muito físico, ele enxerga nos miúdos das equações, entendeu? O processo, ele consegue visualizar a equação por inteiro. A pessoa que tem um raciocínio mais de engenharia é uma pessoa que precisa ver na prática, ele precisa sentir a coisa acontecendo. E eu percebi, no desenrolar do curso, que eu era a pessoa que precisava fazer acontecer, que precisava da prática para visualizar o fenômeno. E esse professor, ele conseguiu ver esse meu lado, ele me incentivou nesse meu lado. Eu fazia iniciação com ele, e no final de 2 anos de iniciação, quando eu fui escolher o mestrado, ele sentou comigo e falou: Dani, você já parou para pensar que você é uma pessoa que, em laboratório, fazendo, você é uma pessoa que desenrola muito bem. Você, quando vê a coisa, o processo acontecendo, você consegue entender toda a teoria por trás. Então, o seu raciocínio é um raciocínio que tem física, sim, mas é um raciocínio que tem o lado da engenharia aflorado. Então, Agora, muda de Muitas ramo. pessoas também dizem que a diferença da engenharia para a física, que a engenharia é uma física com um discernimento, com essa área da prática. Então, isso lhe influenciou bastante nas suas escolhas, né? Influenciou. É como uma aplicação, sabe, Luiz? A física em si, a física pura, a licenciatura de física, como eu fiz,
ela é um curso onde a gente entende o porquê da teoria e destrincha a teoria e as equações, mostrando modelos. Não é ruim, é muito válido. Só que a engenharia, ela pega esses modelos e aplica no dia a dia. Essa é a diferença. Agora, uma coisa que você não contou pra gente aqui, mas que eu fiquei sabendo que você cantava em coral, tinha outros hobbies, né? Como é que Hobbies. mudou isso tudo, né? A vida ali de 12 horas de estudo, o coral ficou de lado. Não ficou. Uai, por que que ficaria? Não pode. Na verdade, os hobbies fazem parte, né? E eu canto em coral desde novinha. Na verdade, eu canto desde 4 anos de idade. Eu cantava lá, Sou uma Florzinha de Jesus, lá na igreja, lá com 4 anos de idade. E aí vim crescendo nesse meio, né, de música. E não sou música, mas vim crescendo na parte de louvor, de cantar em coral. E aí, quando chegou na faculdade, tinha coral na igreja, eu participava, tinha coral na escola, eu participava, na faculdade tinha coral, apresentação, eu fazia apresentação. Quando eu vim trabalhar dando aula, e aí com o excesso, né, de horas falando, aí infelizmente eu descobri que as minhas cordas vocais não são as mais resistentes do universo. E aí, infelizmente, eu tive que parar com o coral. É, né? Exige muito, né? Fala bastante, Com professor. certeza. Exige. É um trabalho muito desgastante, o trabalho de professor? Posso ser sincera? Por É um favor. trabalho muito prazeroso. Não é demagogia, não. Eu gosto, eu me sinto realizada. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de estar dentro de sala de aula, eu gosto da aula. Eu gosto de poder chegar para o meu aluno e mostrar o caminho para ele. Sabe? Quando o aluno vem com aquela dúvida e você consegue solucionar. Outra coisa que eu gosto muito de estar dentro de um laboratório, poder gerar um produto novo, gerar uma pesquisa nova, incentivar um aluno numa área que ele não conhece. Eu gosto disso, eu E além realmente gosto. disso, o prazer de ver o aluno também se dando bem na vida, né, professora? Não Pois só como. é! Aquele professor que estava naquela mesma situação de não Exatamente. estar entendendo aquilo ali, conseguir visualizar. Nossa, isso é prazeroso demais. Agora, o que eu acho que é mais prazeroso, quando eu vejo que o meu aluno se formou e ele está num emprego muito bom, ele conseguiu um cargo muito legal, eu acho que ver o aluno melhor do que a gente realmente é o prazer de um professor, Agora, entendeu? lembrando que nós estamos gravando esse podcast no estado do Tocantins, certo? Dani veio do Certo. Rio de Janeiro. Como é que foi essa trajetória até chegar no estado do Tocantins, Dani? Eu fiquei curioso agora. Ficou Fiquei curioso? curioso. Pois é, então, para vocês que não conhecem, né, um pouquinho da minha história, eu já era casada na época e o meu esposo recebeu, né, uma proposta, veio trabalhar e ele falou: "Amor, você topa ir para o interior?" Eu falei: "Topo, topa ir para o Tocantins?" Eu falei: "Topo." Já Professora, conhecia o depois estado assim. ou não? Olha, eu vim, o meu esposo é tocantinense, de Buriti do Tocantins, e aí eu tinha vindo uma vez aqui ver minha sogra, em 2012 para 2013. Foi a primeira vez que eu pisei aqui na região de Buriti, né? Conheci só Buriti, não conhecia Araguaína. E como é que foi essa experiência, né? A Chegar aqui, experiência uma foi, cidade do interior um pouco diferente da sua cidade do interior. sim, eu senti um baquezinho, né? E aí, quando ele falou assim: olha, não vamos morar no Buriti, mas a cidade de Araguaína é uma cidade maior e tal, e recebi a proposta para lá. E eu cheguei aqui em Araguaína em 2015, que eu cheguei. Eu cheguei em julho, eu saí de um frio de 8 graus, eu cheguei aqui num calor de 40 graus. Começamos por aí. E tudo diferente. Eu senti falta de algumas coisas, sim, mas eu gostei de outras. Então, por exemplo, eu senti falta de teatro, eu senti falta de balé, que eu assistia muito balé. Eu gostava muito de ir no CCBB, esse tipo de coisa, praia, né? Pois é, praia. Senti falta. Sentiu. Mas o resto eu gostei. Eu gosto muito da cidade. E aí, quando eu fui vendo que a cidade era pequena, mas era acolhedora, que rapidamente você está em todos os lugares, eu gostei da faculdade, que me recebeu muito bem. Os professores daqui me acolheram muito bem. Então, eu acho que isso daí foi suprindo um pouquinho da minha falta dos amigos, né? Da família, porque eu vim pra cá e minha família ficou no Rio de Janeiro. Então, eu vim sozinha, eu e meu esposo, E aí né? você já tinha algo em vista aqui? Já veio para trabalhar ou não? O meu esposo veio primeiro e 3 meses depois eu saí do meu emprego lá e fui contratada aqui.
Uma curiosidade, assim, que eu fiquei sabendo também, que seu esposo também é físico, então são casais de físico. Conta um pouquinho como é que é essa experiência pra gente, Pois professora. é, a gente se conheceu na faculdade, né? E todo mundo pergunta: meu Deus, como que é um casal de físico? Deve discutir altas teorias? Não. A gente fez um combinado, sabe, Luiz? Assim, o nosso combinado é: Em casa, nada olha, de trabalho. em casa nada de física, nunca vamos discutir teoria da relatividade, não vamos falar de quântica, por Salve favor. as ajudas no doutorado dele, né? Que a Salve senhora as... já contou. Salve as ajudas no doutorado dele e as ajudas dele quando Dele eu pra preciso senhora, também, né? exatamente. Claro, a gente troca figurinha, mas assim, de uma forma saudável, eu acho que as nossas conversas, a gente fez um combinado desde o início, que as nossas conversas fossem de conversas de assuntos diferenciados, para que a gente se conhecesse mesmo, não ficasse discutindo, como muita gente pensa, né? Que duas pessoas da mesma área vão o tempo todo falar daquela área, se torna repetitivo, enjoativo, né? E aí a Mas gente está há acaba que 15 anos aí. incentiva também, né? Uma pessoa está ali do seu lado, que ela busca uma trajetória de buscar mais conhecimento, se profissionalizar, incentiva de certa forma. Incentiva. Incentiva, sim. Eu acho que o maior incentivo para eu fazer, por exemplo, mestrado e doutorado foi que o meu esposo tinha se formado, já estava no mestrado quando eu me formei. E aí, vendo ele no mestrado, automaticamente vamos seguir o mesmo caminho, né? Então, fui fazer o mestrado juntos, em áreas paralelas, correlatas, digamos assim. E aí, ao mesmo tempo que ele foi fazendo mestrado, ele arrumou um emprego, foi trabalhar, eu falei, não, vou continuar, vou fazer o doutorado logo. Agora ele sentiu a necessidade de fazer o doutorado. E aí, uma das maiores apoiadoras está aqui. Vai lá, amor, faz o doutorado. Eu acho que é importante esse apoio em si, em família. O que a gente pode ver aqui é uma trajetória que deu uma pivotada assim, em determinados pontos, né? Desde sair de um estado e ir para o outro, mudar de área. Você acha que isso é possível para alguém que está pensando, quem está assistindo a gente, que está pensando em mudar de área, quer arriscar? Existe um Olha, limite para isso? olha, Maranhão, é possível sim. Eu acho que, sinceramente, eu acho que você primeiro tem que se sentir confiante para trocar. Por exemplo, quando eu troquei de área, eu fiz as minhas pesquisas, né? Eu orei de direção de Deus, mas eu fui lá, pesquisei, vi tudo que eu podia fazer para poder trocar de área. Não tem como você trocar de área ou você trocar de cidade no escuro, né? Você tem que ter pelo menos uma proposta, alguma coisa em mente para você ir ali galgando os novos passos. Mas eu acho que trocar de área, trocar de cidade é muito válido, porque você se reinventa. Então, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu trabalhava lá numa instituição, além do doutorado no IME que eu fazia, que eu estava no finalzinho, eu era professora de uma instituição, então lecionava para os cursos de engenharia de uma instituição. Quando eu fui contratada para trabalhar aqui no ITEPAC, né, acompanhando o meu esposo, que veio para outra instituição, automaticamente eu tive que me reinventar, porque lá eu era professora de engenharia mecânica, engenharia ambiental. Aí aqui eu cheguei para ser professora de engenharia civil. São áreas correlatas, mas que têm a sua especificação. Então você tem que se reinventar, você tem que buscar novos horizontes. Eu acho que isso é muito válido. Eu acho que nesse processo de você se reinventar, você cresce muito, Mas entendeu? e mudar de área? Hum. Quem está pensando em mudar de área? Sou de humanas, quero mudar para exatas, não sou tão bom assim, já fui bom em matemática na escola. A primeira coisa que que eu conselho, que eu dou é não desista na primeira Primeira queda. dificuldade que você tiver. Se você desistir na primeira dificuldade que você tiver, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a primeira dificuldade, o primeiro conteúdo que você não entendeu, a primeira prova que você não alcançou, o primeiro desgaste que você teve, não é motivo para você desistir. Se eu tivesse desistido na primeiro zero que eu peguei, na primeira vez que o professor virou e falou assim: volta para sua área original, porque você não é daqui, talvez hoje eu não fosse doutora, talvez hoje eu não estivesse aqui, não estaria fazendo uma coisa que me deixa tão feliz. Porque quando eu vou para aquele laboratório, eu me sinto extremamente realizada. E se eu tivesse desistido no primeiro empecilho, eu não seria hoje um profissional que eu sou. Então, eu acho que a primeira coisa você tem em mente, vai ser difícil sim, não vai ser mil maravilhas, estou mudando de área sim. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para melhorar? Olha o seu contexto e tenta trabalhar em cima. Eu, Preciso ter uma motivação também, né? sim, precisa ter uma motivação. A minha motivação era realmente melhorar
a minha formação, ter uma formação melhor. Eu sempre sonhei em ser formada. Então, eu tinha essa vontade de melhorar. Quando eu terminei a faculdade, eu coloquei uma meta, até os 30 anos, doutora. E graças a Deus, com 29, eu defendi o doutorado. Eu acho que você precisa de meta. Eu trabalho com meta. Meta, data, prazo. Isso é uma coisa que funciona muito bem para mim. Professora, vamos lá, assim, ao longo aí suas 15 páginas de currículo, a Meu gente consegue Deus. ver vários projetos de pesquisa. A senhora já, como a senhora já havia dito no começo, a senhora, na sua área de história, a senhora pesquisava muito, ia muito, Uhum, lia livros, então isso influenciou bastante uhum, nessas suas curiosidades também desse processo, né? uhum. Queria que a senhora contasse para a gente como é essa experiência de ter esses vários projetos de pesquisa, como que a gente consegue ter esse discernimento para iniciar, para finalizar, para jogar para um artigo, que a senhora, inclusive, já é como é que a senhora... Editora. Editora do artigo, exatamente. Editora da revista. Da revista, desculpa. Não, tudo bem. Tranquilo. Que acontece? Eu acho que a curiosidade é fundamental. Então, para você começar um projeto, tem que ser algo que motive a sua curiosidade. O que te chamou a atenção? Segunda coisa, depois você procura para ver se as pessoas não fizeram, né? Se você já tem muita pesquisa em cima, muita coisa produzida em cima, no próprio Google mesmo, você colocou lá o seu tema. Por exemplo, concreto com absorção de água. Tá? Tem muita gente que fez. Concreto impermeável. Tem muita gente que fez. Já não vai ter tanta viabilidade. Então, procure algo novo, algo que pouca pessoa pesquisou. Depois que você fez essa pesquisa e viu que tem assim uma demanda para sua curiosidade, você precisa sanar um aspecto que não conseguiu, aí você começa a parte de procurar um orientador, né? Escrever um projeto. Cada instituição tem os seus prazos, né? Os seus prazos de pesquisa, seus prazos de projeto. Mas você, enquanto aluno, estudante, sozinho você consegue ali colocar suas metas. Colocou o objetivo e as suas metas, você começa a produzir a sua pesquisa, seja ela biográfica ou em laboratório. E a importância de um projeto de pesquisa, assim, para o acadêmico, para o profissional de engenharia? Então, a importância que a gente tem na pesquisa, né, num projeto de pesquisa, é desenvolver o acadêmico como um todo. Você desenvolve nele tanto a parte de raciocínio lógico, quanto a parte de ser uma pessoa mais criteriosa, mais estruturada, e isso ele leva para o resto da vida dele. Pode levar para a prática, inclusive, né? Exatamente. Sim, os projetos são todos, assim, na engenharia, voltados para a prática, né. Então, o que a gente aprende no laboratório, numa demanda pequena, no dia a dia ele consegue colocar no campo de obra, só vai ser uma demanda maior. As pesquisas, elas tendem a começar pequena, né, a gente vai de grãozinho em grãozinho, então o que eu faço hoje parece um grão de areia, mas que no futuro vai contribuir com um desenvolvimento maior da nossa engenharia. A gente vê muito estudante, inclusive, só participando dessa parte de pesquisa quando está na graduação, acaba indo para o mercado de trabalho, quer viver a prática ali e deixa um pouquinho a pesquisa de lado, né? Você acha que dá para conciliar os dois? Sim, dá para conciliar. São 2 mundos que se comunicam no final, né. São 2 mundos. Então, se eu não tiver a pesquisa laboratorial, automaticamente eu não tenho nova tecnologia sendo aplicada Não na tem minha como inovar construção. sem pesquisa, Não, né? eu não consigo inovar. Então, para eu ter os novos materiais que estão hoje aí, construções mais ecológicas, construções mais limpas, né, que viabilizam a entrega mais rápida, produtos de alta qualidade, eu preciso de ter gente no laboratório. O aluno que está no laboratório, ele pode fazer as duas coisas, ele pode transitar nos dois mundos. Ele pode estar um dia no laboratório com uma pesquisa e no outro dia ele está em campo vendo como que faz a aplicação do que ele está desenvolvendo. Ele consegue fazer o paralelo muito bem. Agora, o aluno tem que realmente querer, tem que ter muita força de vontade, muita vontade de fazer. Por quê? Porque é uma coisa que demanda tempo, vai demandar de você pesquisar. Então, nunca uma pesquisa vai ser desenvolvida só pelo professor. Ela é desenvolvida pelo grupo. Então, demanda de todos os alunos pesquisarem, do professor
fazer as deixas, as buscas, né? Lançar os enquetes para o aluno poder correr atrás e conseguir pesquisar. Se o aluno não for um aluno organizado, centrado, ou que tiver uma curiosidade interna, vai ficar um pouquinho mais difícil. Impossível não, difícil. Mas essas coisas a gente organiza. Até a parte da curiosidade tem como você desenvolver, desde que você ache algo que te interesse. Eu queria te perguntar uma coisa. Você sempre veio da área da pedagogia, mas de dar aula, da sala de aula, Da sala de né? aula. E aproveitando essa tua visão, como é que você enxerga hoje o mercado de trabalho para engenharia civil, que é um assunto um pouco polêmico, né? As pessoas às vezes fazem até piadinhas, motorista de Uber, todo mundo quer saber. Quem está na graduação Exatamente. quer saber. E aí? Será que eu tenho um futuro na engenharia? Será que eu vou conseguir ganhar bem? Porque muita gente faz essa escolha por conta de promessas de salário, ou talvez a sala de aula seja o melhor caminho para quem está ainda explorando Explorando o desenvolver isso, da as carreira, né? As possibilidades. possibilidades. Eu acho que tem mercado, sim, para engenheiro civil, né? Todas as engenharias, inclusive. Eu acho que o Brasil demanda de mão de obra de engenheiros qualificados. Eu acho que o que faz o engenheiro ser bem remunerado é a sua qualificação frente ao mercado de trabalho. Você nunca pode eh, se contentar com o que você recebeu. Na sala de aula é impossível nós, professores, passarmos tudo. É impossível. Então, eu nunca vou conseguir chegar ali e passar toda a minha experiência, tudo que eu adquiri ao longo dos anos estudando, né? Você vai ter que ver o que você tem mais afinidade e ir buscando novos cursos, né? Novas palestras e vai se aperfeiçoando. Cada aluno tem uma área. Por exemplo, a engenharia civil ela é extremamente ampla. Tem alunos que preferem mais a parte de orçamento, tem pessoas que preferem mais a área de concreto, tem pessoas mais a área de solos, de rodovias e assim por diante, né? Sim. Então é uma área extremamente ampla. Como é uma área extremamente ampla, o subsídio que o curso te dá, que uma faculdade, uma graduação te dá, é mostrar todas as perspectivas, o básico de cada área, e a partir dali você especializa. E nessa especialização você vai ser melhor remunerado. Agora voltando para a sua carreira. Hum. Você já chegou no doutorado, né? Você falou Sim. que sempre tem metas, objetivos, e agora? Então, Tem depois espaço para mais alguma coisa aí? tem espaço sim. Na verdade, depois do doutorado, eu pus uma meta pessoal, que era ter um filho. Graças a Deus, o meu filho está aí, com saúde e vida e muito feliz. E agora começaram as metas profissionais novamente, né? Então, agora que já passou a fase mais crítica da maternidade, voltaram as metas. Então, tem meta para pós-doutorado. Não é agora, nesse instante, porque agora a prioridade é o esposo terminar o doutorado. Mais uma meta de um pós-doc no futuro, né? Metas de mais publicações. Eu já coloquei metas de mais publicações esse ano. Deus quiser, pretendo sair mais artigos aí e que venham mais pesquisas, né? Mais desenvolvimento de tecnologia. São as metas agora. Olha só, Hum. além de trazer histórias interessantes de cada entrevistado, uma das propostas também do podcast é levar conteúdo de qualidade para os acadêmicos, né, dessa área. E você acha, na sua opinião, que o podcast é também uma possibilidade de estender, de extensão da sala de aula? É possível aprender também? Essa é uma das nossas ideias, da nossa plataforma. Sim, eu acho que é possível, sim. Eu acho que não só com entrevistas, mas com debates de conteúdo através de podcasts ou de vídeos, né? Eu acho que a gente consegue, sim, ter um aprendizado, uma ampliação aí da visão dos conteúdos do que é passado em sala de aula. Eu acho Eu que é muito te válido. fiz essa pergunta, justamente porque a gente tem passado por várias mudanças, época de pandemia, por exemplo, e eu imagino que você teve que se reinventar um pouquinho quando chegou a pandemia e o ensino deixou de ser presencial, né? Foi um desafio, vou ser bem sincera. Eu acho que para quem não foi um desafio, né? Foi um desafio para nós, professores, e foi um desafio para os alunos também. Eu acredito que a forma que a gente conhecia de ensino teve que realmente ser modificada radicalmente. Eu me vi na frente de um computador dando aula para uma câmera, uma coisa que eu nunca tinha feito. E várias telinhas pretas, né, professora? Várias telinhas pretas, né, Luiz?
Mas assim, tinha turma que, como a sua, que ainda brincava comigo, né? Brincava bastante comigo. Mas assim, eu acho que o maior desafio, sinceramente, sabe qual que foi? Conseguir perceber a pessoa que está do outro lado, se o meu aluno conseguiu entender o que eu estou fazendo. Principalmente eu que trabalho com muita conta, né? Então, você está ali falando, você está explicando, você está mostrando o cálculo, mas será que a pessoa conseguiu entender, visualizar, sem olhar no olho? Isso foi muito difícil para mim, né? Entender pela voz, pelo tom da voz, ou pela piadinha que colocava no site, se ele tinha entendido ou não, essas. Para tirar a dúvida é até mais complicado, né? Você está mostrando ali, o aluno tem que abrir o áudio, pedir para falar, professor, eu não estou entendendo isso. Na verdade, assim, é complicado porque você não consegue ver a extensão da dificuldade. Então a pessoa fala assim: ah, não entendi por que que força é igual a massa vezes aceleração, né? Vamos dar um exemplo. Aí você, tá, mas o que você não entendeu? E aí você fez 3 linhas de cálculo para baixo. E aí, às vezes, não consegue explicar. Presencialmente, isso é mais fácil de visualizar na nossa área, porque você olha o caderno, você está vendo se a pessoa substituiu certo na equação, se ela digitou certo na calculadora. São vários passos, Muitas né? vezes pela pessoa ser tímida também, só pela cara de desespero, a senhora já Acho que por consegue isso ficam as reconhecer, né? telinhas desligadas, né? É, Todo mundo ali. Na sala de então, aula não tem como na desligar a sala de telinha. aula vai olho a olho, assim. Então você olha, a pessoa tá, Já né? sente pela expressão da pessoa que ela não entendeu alguma Que ela não coisa, né? entendeu. E esse não entender não é uma coisa ruim. Esse não entender possibilita você ver onde você precisa explicar novamente, onde você precisa mudar a forma de falar, entendeu? Então não é ruim. Até pegar esse feedback no modo remoto foi realmente meio complicado, entendeu? Deu para pegar, sei lá, 50%. Isso. A Dani, que tinha dificuldade no começo, porque raciocinava aquele cálculo diferente, então conseguiu visualizar isso de um jeito. Consegui visualizar, até porque, por já ter passado situações de dificuldade de aprendizado, quando eu vejo, assim, tá muito quieto, muito distante, eu já olho e falo: "Tá errado, tem algo errado aí", entendeu? A pessoa não está se sentindo bem, não está se sentindo à vontade para perguntar, então tem algo. Então, até mesmo no online, quando eu via muito quieto, não falava nada, só a telinha ali, aí depois eu chamava no privado: "Ó, tá acontecendo alguma coisa?", né. Isso daí é uma coisa que me incomoda. Eu tive um professor, vou voltar lá na minha história de novo, ó, vou voltar. Vamos. São os Lá professores que eu ajudam tive a gente a um formar isso, né? professor que, na graduação, que ele foi uma peça muito fundamental no meu desenvolvimento acadêmico. Ele via que eu estava muito quieta, eu fazia minha lista toda e tal, mas ele via que eu estava, assim, meio quieta, meio desesperada, assim, ele chegava perto, ele sentava, assim, do lado e falava: "Você fez, você foi lá na minha sala e tirou dúvida, explica para mim". Aí eu explicava com palavras, ele: "Tá vendo, agora você coloca isso em conta. Calma, você consegue". Então essas palavras parece pouco, mas essas palavras ela vai te acalmando, vai te dando liberdade para você ver: "Olha, estou no caminho certo. Olha, estou 50% certo, 60% certo". Muitas vezes um desafio do professor é esse, é tirar esses bloqueios dos alunos, né? Sim, Luiz, eu acho que todos nós temos esses bloqueios, né. Então, às vezes o professor chega perto e pergunta, o aluno se sente mais acuado, e na verdade o que a gente só quer é, tipo, aproximar. Porque se a gente aproximar, se a gente conseguir aproximar, esses bloqueios vão cair e você vai ver que você tem potencial, entendeu? Então, nesse mundo onde a gente tem hoje vários recursos, né, do YouTube, por exemplo, onde passa o nosso podcast, para você também aprender algum conteúdo, a gente tem tantas formas de aprender. Qual que é o papel do professor nessa trajetória aí de formação do aluno? Eu acho que hoje o papel do professor, vou falar teoria pedagógica, não é mais o professor detentor do conhecimento. Aquele modelo que a gente conhecia lá do seu pai ou da sua mãe, que eles estudaram assim, onde você chegava calado, não falava nada. Eu realmente não consigo entender uma aula assim, eu não gosto de dar uma aula assim, onde você está 100% calado e o professor está 3 horas falando direto. Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que hoje o papel do professor é o chamado mediador, onde a gente vai até a carteira, a gente pergunta,
a gente dá a caneta e fala, não, então resolve lá no quadro. Quando a gente faz isso, a gente não está querendo zoar o aluno. A gente está querendo dar liberdade para ele falar, olha, eu posso vir aqui, posso expressar o que eu estou falando, pensando. Se tiver errado, eu vou falar, não é por aí, não. Ó, não, aqui ficou errado. Mas dando liberdade para ele crescer enquanto Ficar pessoa. uma coisa mais didática também, né? Sim, na verdade, fica uma coisa mais didática, mais acessível, sabe, Luiz? Eu acho que o conhecimento, quando ele é muito moldado, assim, muito preso, ele se torna muito, muito curto, muito limitado. Eu acho que quando você dá liberdade para a pessoa explicar o que ela pensa, eu acho que ela consegue pegar e ampliar o conhecimento dela. Professor, assim, além dos seus anos aí de estudo, de doutorado, mestrado e faculdade, um dos nossos também objetivos do podcast é dar conselho para os alunos que estão formando, que vão formar. No caso do Maranhão, ele perguntou que estão Às vezes mudando de até quem está áreas. querendo escolher uma Quem está carreira, querendo mudar de escolher um área. curso, assim, e mediante todas essas dificuldades que a senhora teve, né, de reprovar, o que a senhora tem, assim, de conselho para quem está iniciando, para esses... Para quem está iniciando, seja perspicaz, seja firme. Escolha com sabedoria, faça a sua pesquisa, veja as afinidades que você tem com a sua área. Não escolha uma carreira só porque A, B, C ou D disse que é uma carreira mais rentável. Não que você não possa pensar financeiramente. Eu também pensei. Acredito que vocês também pensaram. A gente pensa assim financeiramente, a gente tem uma vida, né, aqui fora. Mas também pensa como que você se enxerga como profissional. Você vai se sentir bem trabalhando naquela profissão? Você se enxerga naquela profissão? Você gosta daquela profissão? Eu acho que isso é muito importante na hora de você escolher, né? Então, quando eu fiz minhas escolhas lá atrás, por exemplo, por que eu não escolhi medicina? Não que eu tenha nada contra, a gente precisa de médico todo dia, mas eu não consigo me enxergar dentro do hospital. Eu não consigo me ver no cheiro do hospital, sabe aquele cheiro? Eu não consigo ver uma pessoa tá doente, eu fico desesperada. Como é que eu vou cuidar de alguém assim? Então, eu não sirvo para essa área, né? É a primeira coisa que eu penso. Então, escolha por uma coisa que você se enxergue fazendo. Daqui a 10 anos, você se vê em qual ponto da sua carreira, sabe? Onde você quer chegar? É a primeira coisa que eu acho que você deve pensar. E para quem está formando, como que você pode direcionar a sua carreira o melhor possível? Quais as oportunidades o mercado de trabalho está te dando? Quais as oportunidades a vida está te dando? Ah, Dani, mas a oportunidade, eu tenho que sair do Tocantins e ir lá para Santa Catarina. Meu filho, pega um avião e Vai. vai embora. Só Você é vai. novo. O que Então, você tem a resumindo, não perder? pode ter medo de arriscar, né? E Sair da tentar. zona de Não, conforto sair da também. zona de conforto, é, se submeter a descobrir coisas novas, entendeu? Porque tudo que é muito perto da gente, muito confortável, chega uma hora que ela esgota. Então, o que eu posso fazer para alçar novos voos? Ver novos mercados de trabalho. Olha coisas longe mesmo, tenha medo não. Mas pega, hoje em dia tem E avião, tem começa. WhatsApp E vai. e vai, entendeu? É Isso aí, fácil. acho que foi muito bacana o papo. A gente está chegando no fim do nosso podcast, mas eu queria agradecer a sua participação. Novamente. Eu acredito já que vai bater o recorde de certeza. visualizações, viu, essa entrevista, viu, meu amigo? Dani, muito Bem, obrigado. muito, muito bacana. Várias curiosidades que a senhora trouxe aí pra gente. Não só pra gente também, como pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo. Muito bacana seu podcast. Agradecer de novo aqui sua presença, professora. Foi essencial e foi muito bacana. Meninos, eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar contando um pouquinho aí da minha trajetória, né? Espero que possa ajudar quem está descobrindo uma carreira nova, quem está saindo da faculdade. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. A gente está disponível aí para isso, né? Estamos aqui todos os dias no ITPAC para tirar dúvidas. Tá Com bom? certeza. É isso aí, pessoal. Olha só, muito obrigado também para quem assistiu. Vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube, pelo @Unitepac, também pode seguir a gente nas redes sociais, no @EngCastUnitepac. Segue a gente, seja nosso apoiador, inclusive. Se quiser dar uns Se quiser ser patrocínios nosso patrocinador também, em breve terão uns produtos do EngCast que você também vai poder adquirir na nossa lojinha. exatamente. É isso. Participe com a gente nas nossas redes sociais, dê sugestões de entrevistados, perguntas, interaja com a gente, que isso é muito importante para a gente melhorar cada vez mais. Até a próxima, pessoal. Tchau.